Vocês estão entendendo mesmo? Glória a Deus. Onde ela se reúne? Em Mateus capítulo 18, verso 20, o Senhor Jesus também disse: porque onde estiverem 2 ou 3, quantos? Quantos, irmãos? Fala de um? Não. Nunca fala-se de um. Jesus coloca a unidade primordial, mínima. Ele disse 2 ou 3. Nós até costumamos dizer 2 ou mais. Reunidos em seu nome, ele disse o quê? Aí estou eu no meio deles. Eu dou essa legalidade. A minha autoridade está presente. Quando 2 ou mais, 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Não é uma reunião no nome de outro, é no nome dele. Isso é assembleia. Amém? Que significa o que, assembleia? Reunião de pessoas. Pergunta para o teu irmão: dá para tu se reunir com você mesmo? Dá? Você vai fazer uma reunião com quem? Comigo mesmo, pastor. Myself. Pode ter certeza, mas alguém que afirma isso não está bem do juízo. Porque você tem uma reunião com você mesmo. Não, pastor, é assim, é uma introspecção. Não, aí é análise. Sou eu pensando com meus botões. Continua sendo análise. Assembleia é discussão, meu filho. Se você discute com você mesmo, o que tu acha eu disso? Olha, eu não sei. Eu sendo você, eu não faria. Não, mas eu acho que eu vou fazer. Pastor, aí, peraí. Você é psicólogo, você já falou aí que é pra gente debater com os pensamentos. Sim, com os pensamentos. E principalmente com os intrusivos, com aqueles que não são funcionais. Então nós estamos combatendo um erro. Não é uma reunião conosco. Não tem sentido, irmãos. Assembleia é reunião de pessoas, não é um só. Não dá para dizer igreja sou eu, não dá, não tem jeito. E quem diz isso está caminhando no erro e pode colocar outros também no erro. A igreja sempre seremos nós. O outro falou que é nós. Não é nós não, é nós. Tudo bem? Tá claro, irmãos? Então onde a igreja se reúne? Onde? Qualquer lugar, meu filho. Não está limitado a essas 4 paredes, é em qualquer lugar. Veja, nós nos acostumamos a chamar o prédio onde a igreja se reúne de igreja. Mas isto é uma convenção. Se convencionou a chamar assim. Mas literalmente igreja são as pessoas. Deixa eu perguntar a você. Se alguém, um pastor, um líder qualquer, vai numa cidade e tem um teatro ou um cinema fechado, e ele decide comprar ou alugar aquele prédio para colocar uma igreja, ali é um cinema ou uma igreja? Eita, ficaram em dúvida. Na hora que a igreja se reúne, é igreja. Eu já me reuni com igreja, irmãos, nos famosos antigos CSU. Quem lembra o que é isso? Lembra o que é isso? Eu fiz muito culto em CSU, Centro Social Urbano. Você não tem ideia, meu filho. Em muitos interiores, você não tem ideia. O tanto de igreja que eu fundei nos interiores. Chegava lá, ia sozinho na rádio, depois saía com carro de som, né? Zoava 4 horas no carro de som na cidade, reunindo o pessoal para 7 horas no CSU. Vinha lá 30 pessoas, 40 pessoas. Aí eu fazia o culto, perguntava quem quer o culto semana que vem. 15 levantava a mão, já era igreja. Semana que vem tinha 20, no outro 40. E aí daqui a pouco a gente fundava uma igreja lá. A igreja está onde o povo está reunido. Literalmente nós poderíamos chamar isso de templo. Aí tem outro que fala assim: pastor, tá errado,
Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Verdade. O que tem a ver? Está falando de aliança, meu filho. De ter Ele não ao meu lado, não próximo de mim, mas na minha vida. Não anula a reunião da igreja. Está claro isso? Sim ou não, irmãos? Então, há muitos dizendo por aí que não deveria mais haver templo. Isso é tudo cascata, conversa fiada. O que me chamam de ladrão, irmão, não é fácil não. Se você tivesse ideia, tantos anos pregando o evangelho, o que tem gente que nunca me viu, nunca viu na vida, me chama de ladrão. É proibido pregar nos templos? Bom, eu vou só citar porque não dá tempo de ler, mas em relação a se reunir em edifícios, eu vou usar a palavra edifícios, mas era literalmente casas. Tá claro? Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Em Colossenses capítulo 4, verso 15. Em Romanos capítulo 16, verso 5. Em Filemão capítulo 1, verso 2. Todos estes textos, o apóstolo Paulo faz saudações a alguém e à igreja que estava em sua casa. Note, a igreja estava em sua casa, reunida em casa. Aí alguém fala assim, tá vendo? É errado se reunir num templo. Nós temos que reunir nas casas. Bom, poderíamos fazer um teste. Deixa eu perguntar aqui, irmão, me ajuda aí. Quem tem uma área grande? Levanta a mão. Uma área grande. 2 pessoas. Dê uma olhadinha ao redor. Cabe nós tudinho lá na tua área? Aí como é que eu faço? Eu derrubo as tuas paredes? Porque não cabe na área? Irmãos, é uma questão de lógica. Eles se reuniam de casa em casa, porque não era permitido aos cristãos do primeiro século construir templos. Eles eram perseguidos tanto por gregos quanto por judeus. Eles se reuniam de casa em casa porque tinham que diluir o número das pessoas cultuando a Deus. Não dava para fazer tumulto em praça, irmãos. Toda vez que o apóstolo Paulo, Pedro, qualquer um dos outros fazia um evento público, leia Atos dos Apóstolos, pelo amor de Deus, terminava eles debaixo de pedra, de pau, irmãos. Como é que você bota senhoras, senhores para correr de pedra e pau, irmãos? Os apóstolos corria, aguentava, levava, fugia, mas como é que faz isso com pessoas, idosas, com pessoas enfermas, com crianças? Não dá para fazer. Eles não podiam se reunir no templo de Jerusalém com toda a gama de pessoas. Alguém sabe dizer para mim, quando Pedro pregou, quantas pessoas se converteram? Alguém sabe dizer, irmãos? Quantos? 5.000. Aí bota 5.000 aonde, meu filho? Então não é porque eles se reuniram de casa em casa, que até hoje a gente tem que se reunir de casa em casa. Não é proibido fazer o culto doméstico. Não é proibido você fazer o que nós aqui na AME chamamos de koinonia, que é uma palavra que significa comunhão, de fazer um culto no lar, reunir ali uns vizinhos, reunir uns amigos, fazer um culto, não é proibido. Ter um trabalho de células, como algumas igrejas têm, de núcleo, que é a mesma coisa como algumas igrejas têm, não é proibido, mas o foco principal é a igreja se reunir toda junta no mesmo lugar sempre que possível. Tá claro isso?